Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Juízes, no capítulo 5. O meu título, A Canção de Débora e de Baraque. E nós temos entre o capítulo 4 e o capítulo 5 um diferencial, porque é a mesma história. A história que foi relatada no capítulo 4, agora é relatada no capítulo 5 de Juízes. A diferença é que no capítulo 4 é um relato histórico e no capítulo 5 é um relato poético. É um relato com gratidão, é um relato com louvor. E a partir aqui do verso 1, diz assim a palavra do Senhor em forma poética. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Louvem a Deus, o Senhor. Os israelitas resolveram lutar. E o povo apressou-se alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando viestes da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Monte Sinai. Diante do Senhor, o Deus de Israel. Veja bem, na nossa vida, nós temos muitas histórias e muitas delas de guerras. E o sabor da vitória só tem para quem guerreou, só tem para quem passou pelo desafio e venceu. E o sabor, ele vem assim com muita alegria, ele vem com muitas palavras de alegria, de regozijo na nossa alma. Só tem vitória quem vai para a guerra, quem aceita o desafio da guerra. E foi o que aconteceu no capítulo 4. 2 mulheres foram reconhecidas no capítulo 4. A profetisa, esposa e juíza Débora. E nós temos Jael, a mulher que matou o comandante do exército inimigo, Cícera. E aqui nós vamos ver que o louvor, a glória está sendo dada a Deus. É muito sábio a pessoa que passa pelas suas lutas, passa pelas suas guerras, tem vitórias e reconhece que foi a mão de Deus, que é Deus. Ele faz o que quer, ele usa quem ele quer, ele usa médicos, ele usa medicamentos, ele usa pessoas. Mas quem cuida de mim, quem luta as minhas guerras, é o Senhor, o Deus dos exércitos. E a Ele seja dada a glória. A força e o poder vem dele, as estratégias para a vitória vem dele, o sobrenatural vem dele. E no versículo 12, acontece o seguinte aqui a partir do versículo 12. Levante-se, Débora, levante-se, levante-se e cante uma canção. Levante-se, marche Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam.
Então os que tinham fé foram para onde estavam seus chefes e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar. Foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Isacar foram com Débora. Sim, a tribo de Isacar foi. E Baraque também. Eles o seguiram até o vale. Mas, olha o mas, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Porque resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Asser parou perto do mar e ficou na beira das praias. Mas o povo de Zebulon e de Naphtali arriscou a sua vida no campo de batalha. Esse trecho é muito importante para as nossas vidas. Porque às vezes a gente vê as pessoas falando, comentando, às vezes até invejando a vitória dos outros. Mas eles não arregaçam as mangas, eles não se envolvem, eles não querem saber de se envolver, mas normalmente são extremos críticos. E aqui a gente vê aquela tribo, a tribo de Naphtali, de Zebulon, eles arriscaram a sua vida e foram. Eles foram guerrear. Os outros, você imagina, numa guerra. A tribo de Ruben estava dividida e discutiram e não foram. No meio de uma guerra, uma divisão. No meio de uma guerra, uma discussão. E isso impediram que fossem. Porque somente quem foi para a guerra é que foi honrado por ir para a guerra. É que tinha direito aos despojos de prata, de ouro que é colocado aqui. Somente quem vai para a guerra é que tem o direito. Direito à vitória, direito à honra. E isso aqui é uma coisa que é tão comum acontecer. No lugar de estar ali guerreando, está questionando, no lugar de estar ali guerreando, intercedendo, orando, se envolvendo. Hoje nós temos tantas boas ações e boas obras para nos envolver, seja ela com crianças, idosos, asilos, famílias, células, ministérios e ministérios, evangelismos. Uns arregaçam as mangas e vão, e se envolvem. Outros ficam e ainda são críticos, e não têm direito à honra, e não têm direito à recompensa. É assim que funciona. Não existe mágica, nem existe segredo. É assim que funciona. Eu participo das guerras, eu me envolvo, eu não fico neutro. Isso vale também para vários posicionamentos que nós temos hoje no nosso século. Pessoas que dizem assim: eu prefiro não me envolver, eu prefiro não defender a causa dos cristãos, eu prefiro não ir contra político tal, personagem artista tal. Como nós estamos vendo aí uma coisa horrorosa que traz indignação assim para o coração da gente, como o humor no Brasil, a última agora, essa Porta dos Fundos aí, que fizeram um filme terrível
colocando Jesus e os discípulos de uma forma difamadora, terrível. Isso traz muita indignação. Eu não estou neutra. Eu odiei esse teatro, esse filme. E, para dizer a verdade, não serve para mim mais nada que esses artistas e diretores fizeram. Serve para mim para mais nada. E que esse filme venha cair. Em nome de Jesus, porque nós somos um país cristão, seja com católicos, seja com evangélicos, nós somos cristãos e não aceitamos o que fizeram com Jesus. Eu não posso estar neutra nessas questões. Eu tenho que me posicionar, fazer de conta que eu posso ficar na minha barraca, ou pastoreando, cuidando das minhas coisas e ficar neutra. Até as estrelas lutaram. Enquanto caminhavam pelo céu, elas lutaram contra Cícera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quizon. O velho rio Quizon. Eu marchei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam, socando a terra com seus cascos. Lembra que nos primeiros versículos, a palavra diz que Deus fez cair chuva e muita água. Então, eles foram levados com uma enchente. E encharcou tanto que os seus carros pesados de ferro agarravam. Porque quem entrou para a guerra tinha o Senhor dos Exércitos com eles. E depois fala da mais feliz das mulheres, que é Jael, mulher de Éber. A mulher de Éber, o queneu, ela é a mais feliz das mulheres. Foi ela que ficou com a honra de matar aquele chefe dos exércitos, de matar Cícera, que era tido como um homem que fazia e acontecia. E com mulheres, pegava as mulheres, tinha quantas mulheres queria, usava as mulheres como objetos. E aqui essa mulher, mulher na época tinha a função de erguer as barracas, e ela tinha nas mãos ferramentas que ela usava para erguer as barracas, estaca e martelo. E foi com essas ferramentas que essa mulher matou a Cícera, o chefe indestrutível desse exército. A mãe de Cícera, esse que foi morto, olhava pela janela de sua casa, olhava bem pela grade da janela e dizia: por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? A mãe desse guerreiro cruel, que aprisionaram e faziam covardias e maldades com Israel durante 20 anos, a mãe dele estava acostumada a vê-lo chegando cheio de glórias, de presentes, de despojo que pegava dos seus inimigos. E ela estava ali, como sempre, na janela, esperando o seu filho vir, todo em honra, todo em glória. Mas dessa vez, ele encontrou gente de guerra, gente que lutava com o Senhor dos Exércitos e que tinha Deus com o seu exército. Dessa vez, a mãe desse homem, desse chefe do exército, ela esperou em vão, porque o seu filho não veio. Ele foi morto pela mão do exército do Senhor. Assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. Inteligente e sábio é quem tem o Deus Todo-Poderoso como amigo. Porque, como diz o versículo 31, o último versículo, que eles brilhem como a forte luz do sol nascente, Deus Todo-Poderoso, que eu e que a minha família, como amigos do Senhor, que nós possamos brilhar como forte luz do sol nascente. Lindo essa expressão. E como é tolo aquele que se torna inimigo de Deus. Aqui diz
Assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos. Quem pode se ostentar diante de Deus? Aquele que criou os céus e terras e universos e galáxias, aquele que sustenta tudo com o poder da sua palavra. Quem pode se suster diante de Deus é tolo, é sem sabedoria. Se nós podemos ter esse Deus como amigo, se nós podemos ter esse Deus lutando conosco, lutando as nossas guerras, nos dando estratégias, eu quero tê-lo como amigo, eu tenho ele como amigo. O Deus de Israel, eu tenho como amigo. E que nós possamos aprender com essa poesia de Débora de Baraque, que numa luta tão improvável, porque era contra carros pesados de guerra, armamentos de última geração, nós podemos dizer isso hoje, mas Deus lutou a guerra de Débora, a guerra de Baraque. E temos aqui essa poesia contada. Assim deve ser a nossa vida. Contar como poesia, demonstrando gratidão, extrema gratidão a Deus pelas nossas vitórias, porque é Ele quem abraça as nossas causas. E não fiquemos nós neutros nos posicionamentos de hoje. Eu não aceito que fale contra Jesus, eu não aceito que fale contra a igreja, eu não aceito que fale contra pastores. Amém? Fica essa palavra em nome